Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Nós estamos o tempo todo correndo, pagando contas, trabalhando, e se não vigiarmos, acabamos fazendo do dinheiro a nossa fortaleza, a nossa segurança. Se não vigiarmos, acabamos nos distanciando da nossa real identidade, nos distanciando de Deus e passando a viver então uma vida sem sentido. Porque, como eu costumo dizer, a vida não pode ser só pagar boletos e recusar ligação de São Paulo, aqueles telefonemas chatos 011 que recebemos o dia todo. Mas brincadeiras à parte, eu quero convidar você para uma reflexão interior, uma reflexão que somente o Espírito Santo pode trazer luz. E eu quero falar com você hoje te fazendo uma pergunta: a quem você pertence? A quem você pertence? Em Mateus capítulo 22, verso 15 ao 22, nós lemos: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar o imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhe perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: Deus não se move por dinheiro. Deus não se move por dinheiro. Jesus estava cercado por homens que procuravam ter algo para o condenar. Jerusalém estava sob o governo romano e os judeus tinham que pagar imposto a Roma para poderem viver ali, na sua própria terra. Os judeus então esperavam o Messias que iria os libertar do domínio romano. E seria totalmente contraditório ouvir de Jesus que o imposto romano deveria ser pago, porque a esperança e expectativa deles em um suposto Messias seria da libertação e não da confirmação do tributo. O intuito dos fariseus e dos herodianos era fazer com que Jesus afirmasse algo que frustrasse os seus seguidores, que esperavam essa revolução, essa libertação de Roma. Mas Jesus nunca é pego de surpresa. E mais uma vez, mostra para os seus discípulos que o entendimento deles sobre as Escrituras, sobre a vinda do Messias, sobre o reino dos céus, não estava completo, não estava claro, faltava algo mais, faltava ele. E ele então pede uma moeda, um denário romano. Era o dinheiro da época. Na verdade, a palavra dinheiro deriva da palavra denários. E Jesus pergunta: De quem é esta figura e essa inscrição? E eles responderam: De César. Então Jesus lhe disse: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus aqui não estava ensinando, falando sobre o imposto. Ele estava ensinando algo mais profundo, que era: o dinheiro é dos homens. Ali ficou claro que o dinheiro era de César, devendo então ser tributado a ele. Mas o que era de Deus? Se devemos dar a César o que é de César, o que devemos dar a Deus, que Jesus tanto disse aqui? O nosso coração e a nossa vida. O que Jesus estava dizendo era: o dinheiro é dos homens e os homens são de Deus. O dinheiro é dos homens e os homens são de Deus. Jesus estava indo mais além das questões políticas. Estava fazendo uma distinção entre o dinheiro e Deus, deixando claro que o sistema econômico do mundo não movia o coração de Deus e não move o coração de Deus. Você percebe isso? Você entende isso? Somente um coração, uma vida totalmente entregue a Deus, pode dar a Ele honra e glória que Ele merece e tem por direito. E isso não pode ser feito com dinheiro, não pode ser comprado através de uma oferta generosa ou algo do tipo, somente com renúncia, busca e entrega. E em todos os quatro evangelhos que narram a história de Jesus, você não vai ver Jesus pedindo dinheiro.
explorando as pessoas. Veja a história do jovem rico, por exemplo, que já falamos aqui dia desses. Lembra? Jesus disse para ele vender os seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Não pediu para vender os bens e dar para ele. Por quê? Porque Jesus não se move por dinheiro. Ele se move pelo coração. Jesus queria que aquele jovem se desprendesse do dinheiro para se prender a ele. Essa é a ciência do reino. Quem se move por dinheiro não conhece o mover de Deus. Porque quem se move por dinheiro não conhece o mover de Deus. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração. O selo permanece em nós se permanecermos nele. 2 Coríntios capítulo 1, verso 21 ao 22, nós lemos: Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração, que colocou o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Se por um lado César e os demais governos do mundo gravavam e gravam seus nomes e os seus rostos nas cédulas e moedas, Deus gravou em mim e em você o selo, o penhor do Espírito no seu coração. E é através desse selo que temos a garantia de a quem realmente pertencemos, que é Deus. Por isso a nossa vida tem que ser uma vida coerente com aquilo que temos como fé. E é através dessa coerência que mantemos o selo, o Espírito aceso. Não há um fogo do Espírito. O Espírito é o próprio fogo e não o fogo do Espírito. O Espírito é o próprio fogo. E se ele não está queimando em nosso coração, é porque certamente já se apagou. O pastor Paulo, o apóstolo Paulo, diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19: Não apaguem o Espírito. Essa é uma exortação poderosa que vai de encontro a outras palavras de Deus nas Escrituras, como Efésios 4:30, que contém uma exortação, uma advertência similar. Veja, não entristeçam o Espírito. Sabe, o selo que há dentro de mim e em você, ele pode ser entristecido e pode ser apagado. E tanto em 1 Tessalonicenses quanto em Efésios vemos que há uma direção complementar para que isso não aconteça. É como se antes do Espírito se apagar, ele tivesse sido entristecido. E por quê? Pela má conduta, pelo afastamento da presença, pelo afastamento da palavra, pelas palavras sujas que dizemos, pela falta de coerência entre a fé e a prática. Nós podemos falar disso em outro momento, mas a questão fundamental aqui é: fomos selados com o selo do Espírito que queima dentro de nós, e esse selo é a garantia da nossa propriedade, que naquele dia, no dia do Senhor, seremos resgatados por termos esse selo. E o principal, o selo, essa inscrição dentro de nós, só permanece em nós se decidirmos permanecer nele por amor. O selo só permanece em você se você decidir permanecer nele por amor. Terceira e última chave para encerrarmos: nós só servimos aquilo que amamos. Só servimos aquilo que amamos. Esses dois pensamentos, eles se convergem nas Escrituras. A permanência em Cristo nos faz desapegar do sistema econômico da terra. Jesus disse em Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Entenda aqui o que Jesus quis dizer. Só amamos aquilo que servimos, e só servimos aquilo que amamos. Não há espaço para amar Deus enquanto se ama o dinheiro. O dinheiro, então, ele não pode fazer parte, ele não faz parte do seu relacionamento com Deus. Entenda isso. O dinheiro não pode ser uma moeda de troca, de barganha, de prova de amor sua para com Deus. Isso não existe. Isso são coisas inventadas por homens. É lamentável ver pessoas sendo roubadas, extorquidas em nome da palavra de Deus. Porque é isso que tem acontecido por aí. As pessoas estão sendo roubadas, extorquidas em nome da palavra, em nome de uma igreja, não sei. Líderes coagindo pessoas a fazerem votos financeiros para Deus, sabe? Para custearem os seus próprios prazeres e pagarem as suas contas pessoais. Tem líderes fazendo as pessoas fazerem votos para Deus, para custear os seus próprios prazeres. Nós precisamos libertar as pessoas desse covil de ladrões, como o próprio Jesus denunciou. Uma pessoa adúltera, mentirosa, assassina, estelionatária, ela pode fazer uma oferta generosa, sabe, para uma igreja. Mas isso
não lhe garante aprovação ou comunhão com Deus. Você precisa entender isso. Por isso é tão importante você entender que Deus não se move por dinheiro e você serve aquilo que você ama. E se nós acreditarmos que Deus irá nos abençoar por quanto de dinheiro nós damos para uma instituição, para uma igreja, nós estamos acreditando em um Deus mais corrupto do que nós mesmos. Se acreditarmos que Deus vai nos abençoar por quanto de dinheiro nós damos para uma igreja, nós estamos acreditando em um Deus mais corrupto do que nós mesmos. Mas esse não é o Deus que nós conhecemos. Não é o Deus que nós servimos. Não é o Deus que nós amamos. Deus não precisa de dinheiro. Os homens, sim. Entenda bem, eu não estou dizendo que você não deve ofertar, ser generoso em alguma obra séria, uma obra realmente que cumpre o ID na terra. Uma instituição, uma igreja, um ministério precisa de dinheiro, sim, para se manter, pagar as contas, sim, mas ela não precisa de dinheiro para te abençoar. Você entende a diferença? Uma instituição, um grupo de pessoas que está em comunhão, sabe, aquela estrutura precisa de dinheiro para se manter, mas Deus não precisa de dinheiro para te abençoar. Então, quando for ofertar, oferte com coração generoso, habilitado pelo Espírito Santo e consciente daquilo que você está fazendo, movido por Deus e não por ganância, não por opressão, não por pressão de pessoas. Eu estou dizendo aqui que há um selo em você, que é o Espírito Santo, e ele se move em você, não por quanto de dinheiro você dá, mas por quão transformado você é. O Espírito Santo se move em você não por quanto dinheiro você dá, mas por quão transformado você é. Então baseie a sua vida em um relacionamento simples com Deus, em um relacionamento profundo com Deus, em um relacionamento direto com Deus, e mostre ao mundo, manifeste ao mundo a sua real identidade. Mostre ao mundo de quem de fato você é. E eu encerro aqui com uma frase para deixar no seu coração, para selar essa mensagem. Deus não quer nada de você. Ele quer você. Deus não quer nada de você. Ele quer você. Então se entregue a Ele totalmente hoje. A quem você pertence. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida. Se puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz, Papai. Que é poderosa para penetrar até o íntimo do nosso ser, a fim de separar os nossos desejos da Tua vontade, Pai. E essa é a minha oração hoje. Para que a Tua palavra entre no coração dessa pessoa que me escuta, trazendo clareza, trazendo luz, trazendo discernimento, sabedoria, direcionamento para o caminho que ela deve andar, para a decisão que ela deve tomar sobre o seu relacionamento com Deus, sobre a sua comunhão, sobre a forma como ela deve se manifestar o Teu reino aqui na terra. Esse é o meu desejo para essa pessoa, Pai. Gere convicções no Espírito, para que ela possa frutificar, florescer em todos os lugares, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Reage aqui dentro do grupo, envie seu comentário aqui no Spotify ou aqui no YouTube, não sei onde você está escutando. Já aproveito para te pedir para se inscrever nesses canais e convide alguém para esse movimento chamado Despertos. Nós estamos despertando pessoas para viver um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Amém? Envie essa mensagem para alguém, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.